Imagina, você tá tão solitário e carente ao que diz respeito à vida amorosa que acaba tendo que recorrer a um ser de outra dimensão pra saciar suas vontades. É isso mesmo, rapaz. O meu nome é Branco e no episódio de hoje do Refúgio Nerd nós vamos falar o que talvez seja a primeira novidade de 2025, que é o filme Nosferatu, o Vampiro Talarico. Então, roda a vinheta e bora trocar essa ideia. Não é de hoje que o diretor Robert Eggers vem chamando a atenção da grande mídia com seus filmes que são estranhamente bem feitos e cheios de significado, como é o caso do filme A Bruxa de 2015, onde o capiroto acaba pegando no bode da família e destrói a família da moça, ou se não o mais recente Homem do Norte, lançado em 2022, que é basicamente uma versão do filme Rei Leão, só que para maiores de 18. Porém, no segundo semestre do ano passado, começaram a surgir alguns rumores de que o diretor estava trabalhando em um remake do clássico Nosferatu de 1922, que por sua vez também é uma releitura do clássico literário Drácula de Bram Stoker, lançado em 1897. E uma breve história sobre o personagem, Nosferatu talvez seja um dos primeiros casos de falta de autorização de uso para a obra, já que o diretor que fez o filme de 1922 não pediu autorização ao espólio do Bram Stoker, o que acabou não acontecendo, não sendo autorizado, e aí, de última hora, o diretor teve que mudar o nome dos personagens e até o nome do principal personagem, de Drácula para Nosferatu. Então Nosferatu basicamente seria uma versão de Drácula, porém sem a parte da beleza, a parte do charme, muito menos o carisma e, claro, muito mais aterrorizante. Então todo mundo pensou, se esse cara fez eu sentir medo de um bode, imagina o que ele vai fazer na história do Drácula. Então, rapaz, vamos lá. Eu tava com a expectativa batendo no teto pra assistir esse filme, já que o Robert Eggers é um dos principais nomes dos diretores quando o assunto é o pós-terror, que é a nova modalidade de terror, na qual não trabalha só com jump scares, e sim com um terror mais psicológico. E pensando na história do Nosferatu, que já completou mais de 100 anos de vida, talvez, ligando os pontos, faria super sentido trazer um diretor do pós-terror para dentro de uma obra tão aclamada do expressionismo alemão. O filme é super eficiente em tentar ambientar a gente para dentro da Alemanha do século XIX, com aquele clima meio de freezer usado, freezer velho, sabe? Tudo caindo aos pedaços, tudo congelado, sem contar com a parte de maquiagem e figurino. Todos os personagens carregam aquele ar meio pálido, aquela pele meio de cera, com aqueles trajes todos surrados e também contando com a parte de maquiagem e barba dos personagens, aquelas barbas velhas, aqueles bigodes amarelados de tio de boteco, sem formato, sabe? E a escalação do cast também não deixa a desejar, já que temos Nicholas Hoult no papel de Thomas Hutter, que seria o nosso pseudo-guia dentro do filme e leva a gente até dentro do castelo do Conde Orlok para fazer a assinatura dos papéis para uma locação de uma casa. E no final das contas acaba virando a janta do bicho. Já como a esposa de Thomas, nós temos Lily Rose Depp, que é filha do Jack Sparrow, ou melhor, Capitão Jack Sparrow, nosso querido Johnny Depp, que entrega aqui uma performance cheia de fisicalidade que no começo impressiona, mas depois acaba caindo um pouco pro lado do dramalhão e tal, tipo aquelas novelas mexicanas do SBT, naipe Usurpadora, sabe? E claro, no papel do Nosferatu nós temos Bill Skarsgård, esse ator que vem fazendo diversos remakes, no qual fez It, a Coisa, a parte 1, a parte 2, fez agora recentemente o remake do filme O Corvo e aqui atua como Nosferatu. Olha isso, mano, já é 3 remakes, o homem já merece uma pedigol no Fantástico, mano. Mas e aí, Branco? Deu bom ou deu ruim? Assim, gente, pra quem busca primor técnico, esse filme aqui tá recheado disso, porque são diversas cenas que você para pra ver, e o enquadramento, a luz, aonde o personagem tá, as cores que por mais que sejam poucas ainda apareçam, faz muito sentido e é de encher os olhos. Sem contar também com a direção de fotografia nas cenas aonde o Nosferatu dá o ar de sua graça em cena, trabalhando com a parte de desfoque de primeiro e segundo plano. Agora, pra quem já vai pro cinema esperando uma reinterpretação da história por questão do diretor Sr. Robert Eggers, aí eu acho que o calo aperta. Porque na verdade eu acredito que essa obra Nosferatu serve mais como uma homenagem do diretor à obra do que de fato uma reinterpretação da história, sabe? E no final toda a volta que o filme dá contando toda a história do personagem, todos os signos que tem religiosos dentro da trama, acaba caindo pra uma única solução que eu achei meio previsível e até meio boba. E
meio assim que parece que o clima ambientado da Alemanha do século XIX acaba resvalando pros personagens e no fim fica tudo meio apático e aí você queria achar mais do filme, mas acaba não encontrando, sabe? E aí o que poderia ser uma história envolvida numa camada de religião, dogmas, o que é a criatura, até existe uma discussão entre ciência e religião dentro da obra, acaba se transformando, na verdade, em uma trama de uma jovem que se promete pra um, mas casa com outro e não sabe no final qual dos dois pretendentes consegue satisfazê-la melhor, sabe? E rapaz, eu até entendo a intenção do diretor de trazer mais camadas referente a isso, porque em questão do século XIX, as mulheres sofrerem muito por machismo e até problemas como a depressão e até a melancolia que ela cita na própria obra acabem sendo no final justificados como simples histeria e como as mulheres não tinham opções na época, mas resumir toda essa trama simplesmente só naquela solução eu achei meio pobre no final das contas. Tipo, precisava morrer toda essa gente mesmo? Precisava de fato acabar com toda a cidade só para os dois conseguirem dar um rala-coxa, mano? E o que falar sobre a interpretação do Bill Skarsgård, que tá sendo um dos maiores chamariz pro pessoal ir pro cinema pra ver como que vai ser a figura do Nosferatu, mas aqui pra mim meio que não entregou, porque ele tá cheio de látex. Tipo, tá parecendo uma persona de látex com várias coisas na cara que acabam tirando todo o poder de interpretação que esse ator tem, que ele é muito físico, ele é muito de bocas, olhares, sobrancelha, ele é muito disso e ele acaba sendo impedido de atuar, eu acredito, por causa de toda aquela maquiagem que prejudica a atuação dele e acaba, tipo, no final das contas, nem precisava ser o Bill Skarsgård, podia ser qualquer outro ator, porque ele tá coberto de látex e isso acaba com 90% do desempenho que ele pode entregar aqui. Enfim, Nosferatu é um daqueles filmes que nem fede nem cheira, que você nem vai preocupado com spoiler também, porque a história tem mais de 100 anos e também não sai surpreendido com nada além da cinematografia, dos takes, da trilha sonora, de alguns jogos de câmera que são interessantes sim, mas é tipo só isso. Se você procura uma questão de artbook, ou gosta de ver os concept arts, direção de fotografia, é um louco das artes tipo que nem eu acho que vale muito a pena ver e o diretor Robert Eggers brilha nessa parte. Mas eu acredito que numa somatória final do filme, ele meio que fica no 0 a 0, tipo, apresentei a obra pra vocês, mas às vezes aquele tempero que a gente tava esperando do próprio diretor meio que ficou faltando ou foi muito pouco, sabe? Vale aí dar ao cinema por questão da atmosfera, por ver os enquadramentos e a trilha sonora, que é muito importante. Um filme de terror é sempre legal ver no cinema e tem alguns sustos, mas pra mim é só isso mesmo. Nota 6.0. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Prosa Sem Nexo, porque estamos fazendo a expansão do mundo sem nexo, e a gente se encontra no próximo episódio do Refúgio Nerd. Até a próxima!